Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Para Viver Bem. Programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Fica na Moca, em São Paulo, na Rua Camé 377. Na tela nós colocamos o nosso site, pazian.com.br, onde você pode conhecer todas as nossas atividades. No site você encontra também um cantinho, onde são hospedados os programas de TV. Então, toda a série Para Viver Bem está ali hospedada, inclusive esse programa, a partir de amanhã, estará também. Então, se você quiser divulgar, é uma ajuda bem legal que você faz, porque todos os nossos entrevistados sempre trazem algo de bom, algo de útil, e você pode participar desse trabalho de ajudar as pessoas a viver melhor, né? Muito bem. Agradeço ao Caio e ao Rafael, que são do Instituto Vera Lúcia Cardoso, que nos dão apoio cultural para esse programa. Hoje um programa de estúdio, a gente vai conhecer um método aí muito interessante. Eu vou conhecer junto com vocês. Estamos aqui com Mariane Aguirre, que é presidente da Associação Brasileira de Self-Healing. Mariane, bem-vinda. Muito obrigada e agradeço a oportunidade de poder estar aqui em meu nome, em nome da associação também, e adorei o título do seu programa, Para Viver Bem. Para Viver Bem. Porque esse é o nosso objetivo, né? Também. Inclusive ele é baseado num livro que eu vou te presentear depois, de nossa autoria, que tem esse nome, Para Viver Bem. Okay. São mensagens que nos estimulam a isso, né? E a ideia do programa é essa, trazer pessoas como você vai contar aqui do seu trabalho, que nos auxiliem. Nós precisamos disso, né? Trocar experiências. Eu estou curiosíssimo aqui para saber de tudo. Bom, eu fiquei sabendo alguma coisa, até para poder entrevistá-la, mas eu queria que você me dissesse, o que é esse método aqui? Como é que começou? Como é que funciona? Então, o método Meir Schneider Self-Healing, ele teve um início, assim, orgânico mesmo, né? Porque ele surgiu da trajetória do criador, do Meir Schneider, que nasceu cego, não totalmente cego, mas com problemas muito sérios de visão, catarata, nistagmo, glaucoma, astigmatismo, microftalmia, que é uma córnea pequena. E só para você ter uma ideia, ele tinha um nistagmo fortíssimo, né? Então, se você experimentar focar alguma coisa, digamos que eu queira focar essa câmera, mas eu tenho um nistagmo, então meu olho faz assim. Ele tinha tudo, 300 vezes por minuto. Então, impossível focar coisa alguma. Então, até os 5 anos de idade, ele foi operado inúmeras vezes, mal sucedidamente, porque ele tinha a catarata, e na época eles não tiravam o cristalino inteiro, eles recortavam a parte Ele era de onde? Opaca. Ele nasceu na Ucrânia, em Kiev, e ele era de origem judaica. Tá. Né? E então, aos 7 anos, ele foi declarado legalmente cego. E hoje em dia ele faz as palestras, ele adora fazer isso. Ele mostra a certidão de legalmente cego, que foi emitida pelo Estado de Israel, e ao lado ele coloca a carteira de motorista sem restrições que ele tirou nos Estados Unidos. Ele não tem mais nada. Não, ele tem. A visão dele não é 20/20, ele enxerga. Mas ele dirige. Entendi. E ele não usa óculos. Então, isso foi aos 17 anos que ele encontrou uma pessoa muito especial. Aliás, toda a vida dele é lindíssima e é contada num outro livro que é Movimento para a Autocura. Aí ele Chama-se Movimento para a Autocura. Movimento para a Autocura. Ele que escreveu. Ele escreveu também. E aí ele conta justamente como foi isso, que desde pequeno ele não queria ser cego e quebrava os óculos, pulava em cima. E aos 17 anos ele conheceu uma pessoa que lhe introduziu ao método Bates, que era um método de... Aquele do óculos de furinho? Não, o Bates foi um oftalmologista também, mas ele foi um oftalmologista formado em Cornell, inclusive nos Estados Unidos, e que na virada do século ele teve esse insight. Ele falou, se os olhos podem piorar, né? Por que eles não podem melhorar? Sabe, você quebra a perna, você põe um gesso.
Quando o osso solidificou, você tira o gesso, aí você faz reabilitação e faz o que for necessário, você anda de novo. Agora, quando os seus olhos pioram, você põe óculos e não tira nunca mais. E você vai fazendo eles mais fortes. Então, o Bates mesmo começou a trabalhar para fazer outra coisa, melhorar os olhos de novo, né? Não deixar que só piorassem. E aí o Meir leu essa literatura do Bates e começou a praticar alguns dos exercícios fundamentais, ele incluiu no método dele, né? Mas com um afinco e uma dedicação assim própria dele. Entendi. E em 8 meses ele tinha desenvolvido a visão funcional. Com esse sistema. Com esse sistema. Aí ele ficou tão, arrebatado, não sei que adjetivo você quer usar, mas foi uma coisa tão incrível que ele falou, não, eu vou dedicar o resto da minha vida a isso. E também já foi surgindo, você vê na história da vida dele, que aí eles já sabiam, Meir, minha dor de cabeça não vai embora. Aí ele olhava a pessoa e começava a cuidar. E ele percebeu que os mesmos princípios que se aplicavam ao que ele fez com os olhos, se aplicavam ao corpo todo. Né? E esses são os pilares que ficaram sendo os pilares do método, né? Que é, por exemplo, o equilíbrio, né? O relaxamento, a consciência sinestésica, né? Porque um dos exercícios, que aliás é muito interessante para você mesmo fazer, que é o relaxamento para os olhos, né? Que você esfrega as mãos assim, sente que elas esquentam, né? Você põe um pouco de consciência e intenção nessas mãos, né? Aí você cobre os olhos, deixa eles fechadinhos e cobertos e respira profundamente e lentamente, né? E procura ver muito escuro, porque os olhos precisam desse relaxamento e da escuridão. Quando o Meir fazia isso, ele não via escuro, mesmo sendo cego. Por quê? Porque tinha tanta tensão nos olhos dele. Então parecia assim, fogos de artifício, né? E vocês, telespectadores, talvez possam fazer isso também. Se vocês virem luzinhas pipocando, vai ser sinal que vocês estão com muita tensão nos olhos. E aí vocês deveriam fazer esse exercício com bastante frequência. Muito bem, Mariane. A gente vai dar uma paradinha agora, por um rápido intervalo. Enquanto vocês aguardam, vamos fazendo o exercício que a Mariane falou, tá bom? Um minutinho e a gente já volta. Até já. Cada livro, uma aventura. Cada mês, uma novidade. No Clube do Livro IDHP, você estará em contato permanente com tudo o que há de melhor para seu conhecimento, cultura e evolução. Associe-se já. Não deixe para depois o que é muito importante para você agora. Acesse o site pazian.com.br. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, site na tela, pazian.com.br, e hoje nós estamos aqui com Mariane Aguirre, não é isso? Então, cuidado que às vezes eu troco o nome do entrevistado, aqui é uma loucura. E está conversando com a gente sobre uma terapia, uma técnica muito interessante, que eu acho que pela simplicidade na aplicação deve interessar a todos nós. Eu fui presenteado aqui com um livro chamado Saúde Visual por Toda a Vida, que a gente coloca agora na tela para vocês. É Meir Schneider, ele que é de quem você está falando, o autor. E esse livro é recente? É recente, foi publicado ano passado, retrasado. 10 passos para aperfeiçoar a sua visão de modo natural. Isso. Ele trabalha só a visão. Não, trabalha o corpo todo. O corpo todo também nesse livro. Todo. Esse foi o diferencial que ele acrescentou ao Bates, né? Porque o Bates, que eu descrevi antes, que ajudou ele a conseguir desenvolver essa visão funcional, trabalhava realmente a visão só. Tá. Mas o Meir, ele intuiu que o corpo inteiro era muito importante no processo. E intuiu também que os mesmos princípios que são importantes para uma boa visão são importantes para a saúde do corpo. Tá?
Tipo assim, equilíbrio, tá? Muitas vezes com os olhos a gente não tem equilíbrio. Às vezes um olho é muito mais forte que o outro e então, por exemplo, se a gente identifica isso, a gente pode fazer exercícios cobrindo o olho mais forte e estimulando o olho mais fraco. No corpo, às vezes também existem desequilíbrios. A pessoa tem o hábito de ficar com o peso todo numa perna só, ou ela não respira adequadamente, ou nós temos 600 músculos, mas na verdade a gente no dia a dia usa 60. Porque a gente tem uma série de padrões de movimento. Então você faz os mesmos movimentos. E são muito mais flexões, né? Você caminha, mas é sempre uma flexão e extensão para frente, quando você anda de costas, por exemplo. Né? E a gente quer que as pessoas andem de costas, porque aí você quebra padrões. Okay. Como você não tem o hábito de andar de costas, você não tem um padrão. Né? Então o seu cérebro pode de novo retomar e falar, sabe, dá para andar mais solto, mover mais os braços, dobrar mais os joelhos, enfim, tem várias coisas. Então, esse é outro princípio, né, de você conseguir quebrar padrões. E isso vale para os olhos também. Outra forma de desequilíbrio muito sério nos olhos é que hoje em dia a maioria das pessoas passa horas e horas e horas na frente da televisão ou do computador, olhando de perto, e é muito ruim, porque você só usa a visão central, você praticamente ignora a visão periférica. Então isso equivale a você tentar ficar de pé num pé só, o dia inteiro. Imagine como você vai se sentir, né? O olho tem os cones e bastonetes, e a parte assim periférica, ela é justamente um alívio para a central. Assim, essas doenças como degeneração macular, por exemplo, é muito fruto de só usar a visão central, né? E é uma doença horrorosa. Você já viu? Doença, não? Geralmente vem com a idade, mas aí se eu estou olhando para você, por exemplo, eu não vou ver seu rosto. No lugar do seu rosto eu vou ver um disco que pode ir de esbranquiçado, cinza a preto mesmo. E só vou ver a visão periférica. Por quê? Porque a minha visão central degenerou, de tanto que eu fiquei usando. E aqui ensina exercícios não só para evitar, como para melhorar. Exatamente, exatamente. Você pegou mesmo, Humberto, é a nossa tônica. Vou ler, sempre. Fazer. Por favor. Porque eu já sou monovisor, né? Não, Ok. De criança eu tive um probleminha, então um olho meu tem acho que 25% só. Mas então, isso é muito importante a gente trabalhar com você. Vou querer você como paciente no meu consultório. Já pensou? Veja, não, garoto propaganda da Não, verdade, porque a gente trabalhando com esse olhinho mais fraco, o outro melhora muito. Muito. Você atende também como terapeuta? Também, eu sou terapeuta, formada há mais de 10 anos e já sou instrutora do método. Você faz yoga também? Sempre gostei dessas meditação, coisas. Sim. Não é? Sim, isso tudo ajuda a ter equilíbrio, né? Sim. O Mir se inspirou muito também na yoga. Ele teve um encontro com um senhor muito idoso que, sabe, ele foi construindo com essas coisas. E ele mesmo diz, olha, o meu método é assim um esqueleto, né? Então a gente é aberto a outras coisas que agreguem, né? Porque a gente percebe que as pessoas que têm uma postura muito rígida, né? Principalmente essa região aqui da cervical, tem vários problemas, vários distúrbios, dor de cabeça, às vezes isso vem para o braço, e eu acredito que na parte visual também, né? Claro, claro. E os olhos influenciam o corpo, porque, veja, se você não enxerga bem e você tem medo de tropeçar, você vai tensionar seu corpo inteiro, né? Os pés rígidos, sabe? Assim, nem levanta. Já viu a pessoa que vê mal, que né? Vai, aquilo para frente assim, vai meio que procurando o chão. Muito importante o que você disse. E o contrário também, porque essa tensão, aliás, glaucoma, o Meir sempre intuiu isso, que é muito fruto de tensão aqui, né? Toda essa região, você não tem uma circulação adequada. A retina precisa de muito Aqueles sangue, exercícios, né? que
fala do yoga também, que é para os olhos, de ficar mexendo os olhos assim, ajuda? Perfeito. Claro que sim. Que aí você está criando movimento nos olhos, né? E esse é outro pilar nosso. Tudo precisa de movimento. O pessoal deve estar falando, o que é esse movimento? Sim, é olhar tudo para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Diagonal. Olhar. Até dói no começo isso. E por que dói? Porque não está mexendo. Exato, porque é um músculo que você não usa. É um dos 600 que você mal usa, porque você fica só olhando para frente, né? Vamos para mais um intervalo? Ok. Um minutinho e nós já voltamos aqui com Para Ver Bem. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP. Lembrando que o apoio cultural é do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Nosso site pazian.com.br. Lembrando que se vocês quiserem falar desse programa, dessa entrevista, desse método, né, que ela está mostrando aqui, amanhã esse programa já vai estar hospedado no nosso site. Aí você pode indicar para os seus amigos, viu? Mariane Aguirre, presidente da Associação Self Healing. Já falei do livro. Atividades. Vocês atendem em algum lugar? São terapeutas formados de uma forma independente? Se a pessoa quiser aprender esse método, não para se tratar, mas para tratar outras pessoas, tem como? Tem, exatamente. A gente tem um curso de formação que vai começar agora em maio e são 10 meses, um módulo por mês, e justamente se destina tanto a pessoas que querem ser terapeutas dentro do método, e a gente tem muitos fisioterapeutas, TOs, psicólogos que fazem o nosso curso. E até pessoas que simplesmente vêm de outras áreas e começam querendo se cuidar. Então, o método também é indicado para aquele que quer entender melhor o corpo, né? Como eu dizia, a consciência sinestésica, essa coisa de usar todo o corpo, né? E melhorar tanto a visão como o corpo, as duas coisas funcionam juntos, né? Então, existe esse curso de formação e é muito interessante. Ele é dado em São Paulo? Ele é dado em São Paulo. Esse que começa em maio vai ser dado lá na Vila Madalena, no espaço do Arco-Íris, né? E toda essa informação tem no site. Tem no site? Isso. Que é www.absh.org.br. Tá, nós colocamos na tela, né? Isso. Já nos outros blocos também, que é para as pessoas acessarem. Então lá tem todas as informações, muito do que ela está comentando aqui com a gente tem. O livro dá para comprar pelo site? Dá para comprar pelo site. Também. Esse e todos a gente tem também, que esse se destina especificamente à visão, mas o manual de autocura, ele se destina a muitas patologias diferentes, todas as osteoneuromusculares, que vai desde problemas de coluna, dores de cabeça, artrites, artroses, distrofias, esclerose múltipla, artrite reumatoide, que mais? Todos os problemas de visão, evidentemente, né? Problemas circulatórios, digestórios, porque são sempre os mesmos princípios. E o método, ele usa exercícios, massagens, movimentos passivos, movimentos ativos, e a pessoa sai com lição de casa. Ela tem geralmente uma sessão por semana, depois ela vai para casa e vai começar a praticar, porque aí ela vai sozinha descobrir esse poder inato que a gente tem de cura e que muitas vezes fica escondido embaixo do stress, da alienação que a gente tem em relação ao próprio corpo. E quando você começa a adentrar essa viagem, que eu tenho certeza que também é a sua, né? Com
com meditação. Vários dos nossos exercícios são praticamente meditativos. E os exercícios em si, a gente fala que são para gente preguiçosa, porque são lentos, acompanhados de respiração, de visualização, de uma intenção. E aí é impressionante o que pode ser feito, né? Muito impressionante. Bom, viu? É. E atividades, você me dizia antes de começar o programa, que essa semana vocês vão ter um evento lá no salão, né, da Rádio Mundial? Isso, no dia 10 de abril nós vamos ter uma maratona, já é a segunda. Nós vamos ter 4 workshops gratuitos. Gratuitos. É, e quem vai abrir o evento é a Beatriz, que também é outro fenômeno self-healing. Ela tem, né, distrofia muscular, mas ela conseguiu recuperar o 40% do que ela tinha perdido. Ela tem hoje em dia 53 anos e as pessoas normalmente com distrofia muscular, como ela tem, já estão numa cadeira de rodas. E ela está ativa, dando workshops e tudo mais. Ou seja, não avançou a doença, né? As pessoas, mas só 40%. Não avançou e ela recuperou 40%. Exatamente. Interessante, viu? Então, ela foi quem trouxe o método para o Brasil. E ela que está também coordenando esse curso de formação. Legal. Hoje a gente tem muitos terapeutas e tem 22 instrutores, né? E os terapeutas também podem ser todos vistos no site, tem o nome, endereço deles. Nós temos uma sede na João Ramalho e lá tem vários terapeutas também funcionando, né? Agora, essa maratona da Mundial, esses 4 workshops vão ser muito interessantes, que vai ter justamente de coluna, e tanto prevenção como reabilitação, né? E depois vai ter de visão, eu vou dar, que você vai melhorar a sua visão brincando, de forma lúdica, inúmeros exercícios interessantes, que realmente, porque a gente mede a visão no começo, mede no final, sabe aquelas tabelas de Snellen? E as pessoas observam que as linhas, conseguem ler linhas mais baixas que não conseguiam antes. Só quero ver, viu? E é gratuito, né? É gratuito, espero que você compareça. Se eu puder, eu vou. Também. Só porque é gratuito, tá? Bom, Mariane, olha, realmente esse método ele é muito interessante, né? E eu acho que nós estamos num momento mundial, assim, muito interessante também. Porque é um momento que está irrompendo no mundo, assim, novas terapias, que na verdade não são novas, né? O conhecimento, ele já vem, acho que está sendo assim trazido ao público de uma forma muito prática, de uma forma acessível. Exatamente. E eu fico feliz de poder participar desse processo, conhecer esses movimentos, conhecer você. Eu não conhecia, né, no começo. Quem me indicou foi a Nicole Fantoni, né? Sim. Nossa amiga, um beijo para a Nicole. E vocês passam muito isso, muita segurança, você passa, né? Segurança, tranquilidade. Então, fica a nossa indicação aqui também do programa para vocês conhecerem. Então, no site, que a gente pede para colocar na tela novamente, se você puder repetir o site. www.absh.org.br. Ok. Então, nesse site vocês encontram as informações do curso de formação. Nessa semana, então, no dia 10, vai ser na Rádio Mundial, no Salão Avenida Paulista, 1500. 2200. É bem em frente ao metrô. Nossa, 1500 é um banco que eu trabalhei. 2200. Em frente à saída do metrô Consolação. Consolação, muito bem, no salão. E começa ao meio-dia. Vocês podem participar de todos os workshops, ou de só alguns. Só tem que chegar 5 minutos antes de cada e não vai poder entrar no meio. Só a única coisa. Tá vendo, pessoal de São Paulo? Rapidinho, hein? Na porta do metrô. Bom, e aproveitando, nós temos um tempinho ainda, né? Só para aproveitar, você explicou aqui para eles, para nossos queridos amigos, o exercício dos olhos, né? Sim. Tem mais algum simplesinho que pode... Tem. Mas eu posso ficar de pé? Agora não dá, porque você está todo amarrado no microfone aí. Então não vamos. Então vamos fazer outro de olhos mesmo. Eu ia fazer um com a bolinha, mas tudo bem. Vamos fazer o de visão. Aí você teria que estar fora, num dia com sol, mas antes das 10 ou depois das 5. E depois das 4. Não é aquele solão forte. É aí de olhos fechados. Você vai ficar assim, olhando para o sol. Mas aí você vai girar lentamente a cabeça para um lado todo, até o queixo chegar no ombro, e volta lentamente para o outro lado.
tá? Esse exercício se chama ensolar. E olha que interessante, quando você está de frente para o sol, mesmo com os olhos fechados, a sua pupila vai se contrair. E quando você vira para o lado, e até às vezes você gira um pouco o ombro, para os olhos ficarem na sombra, a sua pupila vai dilatar. Então, esse exercício é benéfico por várias razões. Por exemplo, pessoas com fotofobia, parece que o Humberto aqui tem um pouco de sensibilidade à luz, deveria fazer esse exercício, porque melhora muito a capacidade do olho receber luz sem tensão. Porque aquela pessoa que sai e faz assim, pronto, já prejudicou a visão. Olha, eu vou dizer uma coisa. Sou terapeuta acupunturista e trabalho com estética facial com acupuntura. Então, as pessoas que fecham os olhos por causa da luz, criam muitas marcas de expressão. Exatamente, aqui. exatamente. Então, até pela estética é bom fazer esse exercício. E como eu já mostrei o empalmar, o primeiro, vocês podem alternar entre o empalmar e o ensolar. E vocês vão melhorar, só com isso já vão melhorar muito sua visão. E aquele de mexer os olhinhos, para cima, para baixo. Esse também. Outro simples é você olhar longe e olhar perto. E olhar detalhes lá longe, olhar detalhes aqui perto. Pronto. Só que não pode beber antes, não fica usando os olhos e cai. Mariane, olha, amei, viu? Vou ler o livro com muito carinho. Muito obrigada. Vou ler, não só para conhecer, mas para praticar os exercícios. Ótimo. E quando eu ficar zerado, ótimo, eu te trago aqui de volta pra gente mostrar, tá bom? Nossa, olha, promessa, hein? Promessa. Maravilha. E é possível, viu? Porque você me relatou, pode melhorar muito. Então tá bom. Tá muito bom. obrigado, viu? Eu agradeço de todo o coração, amei vocês aqui e a proposta toda do seu trabalho, acho maravilhosa. Obrigado. Ok, muito obrigada. Vocês que acompanham nosso trabalho, tá aí mais um programa para viver bem. Espero que vocês aproveitem. Lembrando que amanhã ele estará disponível no nosso site, pazian.com.br. Tem o Fale Conosco, onde você pode entrar em contato, dar suas sugestões. Mas, gente, ajuda a divulgar, viu? Quanto mais pessoas se beneficiarem com os programas aqui apresentados, mais pessoas estarão vivendo bem. Né? Então, todo mundo vive bem, não fica importunando a gente, não é verdade? Beijo no coração, fiquem com Deus. Semana que vem estaremos de volta. Até lá.